Em Atos, vamos refletir um pouco hoje sobre Atos no capítulo de número 2, para esta solenidade de Pentecoste. O tema que eu gostaria de dar, o título que eu gostaria de dar para essa mensagem é o sopro divino. O sopro divino. Em Atos, capítulo de número 2, nós vemos aí Lucas relatando a experiência emblemática que fala sobre o início da igreja, do tempo da igreja. Até agora nós vimos os mistérios de Deus, a sua encarnação, a sua vida, a sua trajetória, sua morte, ressurreição e ascensão. Nós experimentamos toda essa história e esses mistérios e tudo que foi feito por Deus para a nossa salvação. Mas Deus queria nos dar e precisava nos dar à sua igreja algo mais. Nós iniciamos agora o tempo da igreja. Atos dos Apóstolos, ele é esse tempo agora em que Deus se manifesta na igreja. Ou então, nós poderíamos chamá-los de Atos da igreja ou Atos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus trabalha de forma especial, trazendo vida para a sua igreja. E a Bíblia diz que, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes é uma palavra grega que pode ser traduzida por quinquagésima, porque é o 50º dia depois da Páscoa. Então os judeus chamam até hoje, no calendário judaico está lá, a festa de Pentecostes, eles chamam de Shavuot, que é a festa das semanas, porque foram semanas que se passaram depois da Páscoa. Quando o povo estava no Egito, Deus orientou Moisés: mate o cordeiro e vocês vão assar esse cordeiro no fogo e não vão deixar nada, vão comer tudo. E prepara, já arruma a roupa, já veste o coturno, que de manhã cedo vai ser a libertação de vocês. Passa lá nos umbrais da porta o sangue do cordeiro. Essa foi a instituição da Páscoa. Então 50 dias depois é a festa da 50ª, a festa do Shavuot. Eles também chamam de festa das primícias. Por que festa das primícias? Porque essa solenidade do Shavuot, das semanas, ou das primícias, ela era uma festa instituída por Deus, como se diz, era uma procissão que, para agradecer a Deus pelas bênçãos da agricultura. O que acontecia? Havia o plantio. Alguns aqui, talvez eu acho que alguém já tenha tido experiência de plantar alguma coisa, algum alimento. O milho, por exemplo, você planta lá e aduba e rega, então a planta cresce e quando ele dá aqueles primeiros frutos, você já fica alegre. Quem já teve essa experiência? Quando você planta uma árvore frutífera e ele dá os primeiros frutos, você fala: olha, já está começando a manga, já está começando o milho, não sei, você já fica alegre. Então, as primícias são esse primeiro fruto. Esse primeiro fruto. Eles chamavam isso aí de bicurim. Então, quando nascia esse primeiro fruto, o bicurim, eles pegavam um lacinho ou alguma coisa e marcavam ele. E marcavam no plantio. Esse aqui são as primícias. Quando chegava a festa do Shavuot, eles colhiam as primícias, que era esse bicurim, colhiam, e então eles começavam a procissão, saindo da sua terra e indo até o templo. E iam cantando e louvando ao Senhor pelas primícias, a alegria por Deus
nos dá o alimento, né? Como nós lemos nos Salmos, né? Plantou lá, colocou a água e teve fé, e a terra produziu. Acreditou, o agricultor, ele acredita, ele tem fé na providência divina. E então ele colhe o fruto e começa a cantar, colhe e leva para o Senhor. E é nesse dia, eles vêm de todas as regiões e trazem até o templo. Quando chega no templo, havia também uma festa. Os sacerdotes estavam ali, havia música, cântico, e eles eram recebidos então e traziam as primícias para oferecer ao Senhor por tão grande bênção. A bênção das primícias, a bênção de Deus sobre a terra. Como diz o Salmo, Deus sopra sobre a terra e renova a face da terra, e as coisas são criadas, e as coisas vêm à existência. Então o nosso sustento, a nossa criação, o nosso existir vem de Deus. E essa festa da 50ª ou de Pentecoste, ela fala sobre isso. Ela fala sobre esse tempo de agradecimento pelas bênçãos, pelo sustento de Deus. Mas não é só isso. Eu gostaria de destacar, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, na festa de Pentecoste, porque ao longo da história, essa festa também se tornou uma festa chamada de Festa da Aliança. Ela se ligou com a ideia do Sinai, com a entrega das leis de Deus através das tábuas da lei. Houve uma ligação histórica. Por quê? Porque do momento da Páscoa até o momento, eles tiveram uma trajetória, atravessaram o mar, veio o maná, veio alguns desafios, eles tiveram que lutar contra exércitos inimigos, e naquele momento do Sinai é onde Deus entrega a lei. Então, na história de Israel, eles ligaram isso aí ao Pentecoste. A festa também da aliança, a festa em que Deus entrega a lei. Então também era uma festa de primícias, mas era uma festa para se lembrar da lei, do dom da lei. Porque os mandamentos são um dom de Deus. O ser humano precisa de uma orientação, é a vontade de Deus expressa para que nós possamos fazer aquilo que agrada a Deus. Então ela também é um dom. Então nós podemos chamar a comunidade que nós vemos aqui, a comunidade de Jesus, de comunidade da nova aliança, porque na velha aliança foi entregue a lei de Moisés, e agora na nova aliança é entregue uma outra lei, que relembra a lei moral que foi entregue por Moisés. Então nós estamos nesse dia de Pentecoste, e nesse dia de Pentecoste, Lucas conta este episódio para dizer que nesse dia se formou uma comunidade da aliança com Deus, mas uma nova aliança, uma aliança diferente. Uma aliança onde a lei de Deus não estava fora, a aliança não estava para ser lida, mas a aliança era soprada para dentro da igreja. Assim como diz lá em Ezequiel, no capítulo de número 36, verso 26, Pentecostes é o cumprimento da profecia de Ezequiel 36, 26 e 27, que diz assim: dar-vos-ei um coração novo, e introduzirei em vós um espírito novo, arrancarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Dentro de vós porei o meu espírito, fazendo com que sigais as minhas leis, e obedeçais e pratiqueis os meus preceitos. Por isso, assim como no Sinai, nós temos uma nova aliança. Por isso que nós vemos no Pentecoste vento, nós vemos fogo, porque era o sinal, como o sinal que acontece em Pentecoste, era o sinal da presença de Deus se manifestando no meio da igreja, era o sinal de Deus falando: eu estou aqui realizando uma aliança com este povo e dando vida para este povo. A pergunta que eu faço: será que nós temos permitido e aceito a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre nós? O Espírito Santo de Deus continua no meio da sua igreja.
E o que acontece muitas vezes é que nós não estamos dispostos a dar lugar a Ele. Nós podemos resistir a essa graça? Sim. Porque a Bíblia diz, não resistais o Espírito Santo de Deus, então nós podemos resistir. Quando Ele fala, ora mais. Quando Ele fala, separa um dia para jejuar. Quando Ele fala, se afasta disso, dessa distração, se afasta dessa distração e vem para a minha presença, porque eu quero ter comunhão contigo, mas nós resistimos o Espírito Santo de Deus. Nós não queremos dar este tempo para Deus, nós não queremos ficar na presença de Deus, nós queremos as nossas distrações, os nossos prazeres, encher a nossa barriga, nós queremos nos fartar com coisas da carne e esquecemos as coisas do Espírito. Mas eu quero dizer para você, o Espírito que soprou em Pentecoste e trouxe a lei para este povo, quer soprar também sobre a tua vida e te encher de Deus, soprar dentro de você, para que você sinta o que eles sentiram naquele dia, para que você tenha o que eles tiveram naquele dia. Deus quer soprar sobre você. Queridos, quando nós permitimos ouvir as suas orientações, quando os pais, quando cuidam dos seus filhos, isso é o Espírito Santo de Deus. Quando saímos para trabalhar, para ter o sustento da família, isso é a vontade de Deus. Quando nós atendemos às necessidades da pessoa, isso é o Espírito Santo de Deus tocando em nós e agindo em nós. Quando nós vamos aos nossos vizinhos que estão precisando de alguma coisa para ajudá-los, isso é o Espírito Santo de Deus soprando em nós, mas muitas vezes nós resistimos. O Espírito Santo está falando constantemente, faça isso, faça a vontade de Deus, faça o bem, se desvia do mal, se afasta das obras da carne. Ele está soprando constantemente em nós, falando conosco, olha, me procura, resiste ao mal e se entrega para o bem, para a luz, para Deus. Será que nós temos dado ouvido à voz de Deus? Será que nós temos sido realmente esta comunidade da nova aliança, esta comunidade que recebe, que ouve a voz de Deus, que atende aos convites, à orientação, ou nós temos resistido ao Espírito Santo de Deus? Ou nós temos dito não, eu quero fazer o que minha carne quer, eu quero fazer o meu desejo, a minha vontade, e não a vontade de Deus. Ouçamos a voz do Espírito Santo que sopra a lei de Deus para dentro de nós. A segunda coisa, verso 2 diz, de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. O Espírito Santo vivificou aquele corpo. A igreja é o corpo de Cristo, nós temos o cabeça. Todas as obras que Cristo fez foram pelo poder do Espírito Santo. As maravilhas, os sinais, a cura. Para que essas coisas aconteçam, é preciso que o Espírito Santo de Deus seja soprado dentro da igreja. Para que essas coisas não passaram, irmãos. A cura, o milagre, essas coisas não passaram. Mas nós precisamos dessa vida do Espírito Santo de Deus para fazer as mesmas obras que Jesus fazia. Como nós lemos aqui, Jesus falou, vocês farão as mesmas obras e outras ainda maiores. Isso é uma promessa, e as promessas de Deus sempre se cumprem,
Mas nós precisamos da mesma vida que havia no corpo de Jesus, e é a vida do Espírito Santo de Deus. E precisamos da mesma fé que o Espírito Santo soprou, da mesma fé que Cristo tinha. Porque ele trazia à existência aquilo que ele não via. Ele falava, seja feita. Quando ele chegou lá em Lázaro, Lázaro estava morto, havia 4 dias, mas o que ele disse? Senhor, muito obrigado, porque tu sempre me ouves. Mas ele já havia ressuscitado? Ele estava morto. Mas o que ele estava vendo? Ele estava vendo Lázaro vivo. Isso é fé. Isso é a fé que o Espírito Santo de Deus traz. Essa é a presença e o poder de Deus que o Espírito Santo traz. Nós precisamos disso. Nós precisamos desse Espírito Santo para que as mesmas coisas que a igreja de Atos 2 experimentou, nós também possamos experimentar. O sopro de Deus é o vento impetuoso que soprou naqueles irmãos naquele dia. O vento que sopra, o vento que transforma. E nós vemos que foram distribuídas línguas como que de fogo. A língua, ela está relacionada com a comunicação, com o diálogo, com a conexão entre pessoas, com a harmonia. Não é assim? Ela pode tanto destruir, mas ela, motivada por Deus, ela pode trazer união, trazer paz, trazer fé, trazer o Evangelho, trazer as coisas de Deus. Então foram entregues línguas como que de fogo. Fogo purifica e a língua traz essa conexão. Os que estavam de fora, quando ouviram eles falando, eles entenderam o que eles estavam falando. Há um debate se eles falavam em hebraico e eles entendiam, ou se eles estavam falando na língua deles. E há muito debate sobre isso, mas eu não quero trazer esse debate, eu quero dizer que a língua trouxe essa conexão. Eles estavam entendendo. Então, e eles disseram, olha, eles estão glorificando a Deus, eles estão exaltando a Deus. Você entende? É isso que o Espírito Santo quer soprar em você. Que quando você chegue para alguém, você exalte o nome do Senhor. Você se lembre de Deus. Você fala, olha, existe um Deus no céu todo-poderoso que te criou, que me criou. E a pessoa vai dizer, ué, do que você está falando? Eu estou falando de um Deus todo-poderoso. Ele está me motivando a falar isso para você, que Ele te ama, que Ele quer ter você junto dEle, que Ele é misericordioso, que Ele te sustenta, e você vai começar a falar as maravilhas de Deus, você vai começar a falar as grandezas de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai soprar na sua língua, vai usar a sua língua para trazer o reino de Deus para a terra. Nós lemos lá, aqui na proclamação, que na Torre de Babel as pessoas se dividiram. Por que elas se dividiram? Porque elas queriam construir um reino de homens, um reino baseado na vontade do homem. E quando Deus olhou para aquilo, Deus que governa disse, não, vocês serão dispersos, porque agora é hora de ir e frutificar. Mas em Pentecoste Deus quer unir. Em Pentecoste Deus quer usar a língua de cada irmão e cada irmã para falar das grandezas de Deus, para ir aos vizinhos e dizer, ó, Deus é maravilhoso, Deus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Espírito Santo de Deus quer usar a tua língua. Vai resistir ou vai deixar o Espírito Santo de Deus usar você? Deixe o Espírito Santo de Deus, o Espírito, esse vento que sopra na igreja, soprar também aos vizinhos, soprar nas ruas, soprar nas quadras, soprar na cidade e soprar em nosso país. Esta é a comunidade da nova aliança. Queridos, eram discípulos medrosos, estavam fechados, trancados. O que vamos fazer? Não sabemos agora, o nosso mestre morreu, mas ele nos orientou que nós ficássemos ali buscando a presença dele. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder, lá em Atos 1. Então eles ficaram ali na presença de Deus. Querido, nós não somos uma igreja que deve ficar sem orientação, sem uma direção, sem saber o que fazer, com medo. O Espírito Santo de Deus quer tirar o seu medo. O Espírito Santo de Deus quer te dar uma orientação. O Espírito Santo de Deus quer te ensinar o que falar.
Talvez você esteja pensando: Senhor, mas eu estou aqui parado, eu estou aqui, eu não posso fazer muita coisa. Irmão, se você está assim, então você está igual os apóstolos. Fique em oração, se humilhe na presença de Deus, se humilhe, busque a Deus. Senhor, estou aqui na tua presença, me enche do teu Espírito. Senhor, tem misericórdia de mim, me enche do teu Espírito, eu preciso da tua orientação. Se você não está fazendo nada, é tempo de orar. Ore, clame a Deus, peça a Deus: Senhor, me orienta, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Comece a jejuar, comece a orar, comece a buscar a presença de Deus, e quando Deus abrir as portas e vier sobre ti o Espírito Santo, então tu vai poder clamar, tu vai poder falar, tu vai poder fazer a obra de Deus, tu vai fazer aquilo que o Espírito Santo te orienta a falar, sem medo, sem estar receioso, mas com ousadia, a ousadia do Espírito. Ser impetuoso, ser impetuosa, como o Espírito Santo de Deus, ser cheia da presença de Deus, como fogo que purifica e como vento que move e transforma as situações. Deus quer nos encher, querido. Será que nós temos buscado esta presença? Será que nós temos buscado a presença do Espírito Santo de Deus? Será que você tem buscado estar cheio do Espírito Santo de Deus? Você tem buscado isso? Será que isto está na tua agenda? O que está na nossa agenda hoje em dia? 2025, mês de junho. Ah, Senhor, eu tenho tantos planos, tantos projetos, tantas coisas para realizar esse ano, e o Espírito Santo está te chamando a dar tempo a Ele, a chamar por Ele, a ser cheio dEle, a ser pleno dEle. Ainda que você tenha todos os projetos do mundo na sua agenda, o primeiro e o principal deles é ser cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Inclina a sua cabeça e vamos fazer uma breve oração. Senhor eterno, eu te peço, ó Pai, sopra sobre a minha vida, sopra sobre a minha vida o teu Espírito Santo. Senhor, para que as coisas que aconteceram, Senhor, na igreja de Atos dos Apóstolos, na igreja do primeiro século, possam acontecer na minha vida, na vida da tua igreja. Senhor, todo aquele amor que foi derramado, toda aquela a lei, a aliança que foi soprado para dentro da tua igreja, esteja dentro de cada um de nós. Senhor, que o teu Espírito Santo realize esta obra hoje. Vem, Espírito, e sopra sobre a tua igreja. Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.